Às vezes, se a gente começar a dar muita atenção para notícias, a gente começa a nossa semana debaixo de tanta insegurança, insegurança política, insegurança financeira, insegurança espiritual, insegurança moral, insegurança jurídica e por aí vai. Tantas coisas aí que a gente, basta ligar aí a notícia, acessar a notícia que você já acaba ficando alarmado, mas isso não pode fazer parte daqueles que acreditam, que creem em Deus, que creem numa palavra de vitória como a que vai ser pregada aqui nessa noite, para uma semana de bênçãos. Amém? Aleluia. E o tema da mensagem é bem sugestivo, o grito de vitória no acampamento dos justos. Amém? Aleluia. Salmo 118, 15. Vamos ler? Salmo 118, 15. Vocês coloquem em pé mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. Na NTLH, diz assim, escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Meus irmãos, é um fato que nós enfrentamos todos os dias, batalhas. E nós enfrentaremos até o dia em que a morte chegar para mim e para você, ou que o arrebatamento da igreja, que é o melhor dos cenários, será o arrebatamento da igreja. Amém? Nós não passaremos pela dor da morte, pela dor da separação. Nós, num abrir, e fechar de olhos, num piscar de olhos, estaremos para sempre com Cristo. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai enfrentando guerras, vai enfrentando batalhas. E pelo menos 3 batalhas, todos os dias, nós nos deparamos com elas. E a primeira batalha que nós enfrentamos, assim que nós abrimos os nossos olhos para poder realizar as tarefas do nosso dia, nós já nos deparamos com as potestades, a batalha espiritual. Então, o primeiro ponto é a batalha espiritual, a batalha com as potestades, com os principados, com os príncipes desse mundo. Por isso que é tão interessante nós abrirmos o nosso dia e tirarmos um tempo para nós orarmos, colocarmos o nosso dia na presença do Senhor. Põe um relógio, 10, 15 minutinhos antes, para dar um tempo de você dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Deus, eu coloco este dia nas tuas mãos. Cuida de mim quando vou, quando volto, aqueles que ficam em casa, aqueles que vão para a escola, enfim. São tantas as formas diversas das correrias do nosso dia a dia. Mas então, a primeira luta é contra essas potestades, esta batalha espiritual que nós já começamos enfrentando com oração. Porque, meus irmãos, o inimigo não fica contente comigo e com você. Aqueles que já são dele, ele não está nem aí. Já estão na mão dele. Mas o ódio mortal que ele tem de mim e de você, porque quando ele olha para mim e para você, ele lembra de onde ele caiu. Ele lembra das maravilhas que ele desfrutava no céu, que nem eu e nem você ainda conhecemos. Conheceremos ainda um dia, mas ele já sabe como que é o céu. E ele quer fazer de tudo para que eu e você tropecemos. Então ele vai fazer de tudo
para que a gente caia em armadilhas, em embaraços. Ele lança ataques, lança flechas contra mim, contra você. Ele fala, hoje eu quero derrubar esse, hoje eu quero derrubar essa. E ela vai ver só. Fica aí dando uma de crentinha, de crentão. E nós sofremos esses ataques espirituais que inclusive eles chegam a refletir até mesmo no nosso corpo. Quantas vezes nós estamos sofrendo esses ataques e a nossa carne sente. Nós ficamos às vezes com uma dor de cabeça, uma sensação horrível, uma dor no corpo, e aquelas, quem já passou por batalha, por luta espiritual, sabe do que eu estou falando. E aquela luta ferrenha, com consequências até mesmo na nossa carne. E ele tenta lançar desânimo contra nós. Quer ver se a gente desanima, se a gente para. Quer ver se ele faz de tudo para diminuir a nossa fé, lançando ansiedade sobre as nossas vidas. E assim é o trabalhar dele incessantemente. Ele está, como diz o texto, a Bíblia, ele está ao nosso derredor tentando nos tragar, tentando nos ferir, tentando nos machucar, nos desmotivar, a todo tempo, a todo instante. Meus irmãos, mas aí vem a palavra do Senhor, que é a nossa âncora, que é a nossa bússola, que é aonde nós firmamos os nossos pés, aonde a gente firma a nossa fé, aonde a gente busca se fortalecer. Tudo isso o inimigo tenta fazer comigo e com você, conosco. Mas aí nós vamos para a palavra de Deus e nós encontramos abrigo, nós encontramos guarida, nós encontramos conforto, nós encontramos aqui a palavra de Deus dizendo para mim e para você. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Aleluia. O que é isso? O que esse texto, o que esse versículo quer dizer para mim e para você? Que é para nós não temermos, mesmo com tudo isso, mesmo o inimigo tentando nos trazer tropeço, tentando armadilhas, laços, embaraços, flechas, ataques espirituais contra nós, lançando desânimo, tentando lançar desânimo, falta de fé, colocando ansiedade em nós e tudo mais. A Bíblia diz assim, que Jesus já triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Aleluia. O que é despojando? Despojando é o seguinte, ele não apenas derrotou Satanás e todos os seus adeptos, mas ele traz aqueles como que antigamente era feito, quando um rei, ele conquistava uma outra cidade, um outro reino, ou o seu inimigo, ele trazia os seus inimigos e os expunha em praça pública, para que todos vissem quem mandava agora. E ele trazia e colocava aquelas como troféu, como algo para ser visto, para todas as pessoas verem, que agora não era mais aquele rei, aqueles que estavam presos, aprisionados ali, e estavam amarrados em praça pública, mas agora eles os apresentavam como despojo de guerra. E aqui a palavra de Deus disse isso, e fala para mim e para você, para não temermos os ataques do inimigo, para não temermos as ciladas, não temermos nada, porque Deus tem grandes vitórias para mim e para você essa semana. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim: não temas,
porque ele já pegou o inimigo e expôs em praça pública, para que todos vissem que agora quem reina sobre céu, terra, embaixo da terra, onde for o universo, as galáxias, é Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. O inimigo não tem poder sobre aqueles que têm o sangue de Jesus, sobre a verga da porta, sobre o coração, aleluia, sobre a sua vida, que confessam o nome de Jesus, que tem a cruz de Cristo como, aleluia, para aonde olhar. Aleluia. Ele não apenas os derrotou, mas os expôs à cidade, mostrando que eles não têm mais controle algum sobre a minha vida, a tua vida, sobre a igreja. Aleluia. E os expôs ao desprezo, diz o texto. Desprezo os expôs ao ridículo, ali em praça pública. E também tem uma palavra muito interessante nesse texto, que diz assim, triunfando deles na cruz. O que é triunfar? É uma vitória ativa, uma vitória completa, aleluia, sem deixar nada para trás, aleluia. Uma vitória que não era simplesmente uma defesa, ou Jesus ele sofreu ali para ganhar de Satanás, fica que ele perde e ganha, quase que ele perde, quase que ele ganha. Não foi nada disso. Aqui diz que foi uma vitória com triunfo sobre Satanás e os seus demônios, sobre o inferno, aleluia. Triunfou sobre eles na cruz, aleluia. Triunfando sobre a morte, triunfando sobre o pecado, sobre todas as acusações ali na cruz do Calvário, aleluia. Uma forma de vitória que não existe mais volta. Satanás já foi condenado, o inferno e ele e todos aqueles vão ser lançados no lago de fogo para todos sempre. Jesus já venceu a Satanás por mim e por você, aleluia. Então não tema nada nessa semana, porque o Senhor é contigo, aleluia. E nenhum ataque de Satanás vai prosperar contra você, contra a tua família, contra os seus, aleluia, porque a vitória é tua, a vitória é minha, a vitória é nossa em nome de Jesus, aleluia. No sangue de Jesus há poder, no seu nome há poder, e haverá grito de vitória no teu acampamento, aleluia. Quando você lembrar dessa semana, quando Deus te conceder a vitória, solta o grito da vitória lá e lembre-se dessa mensagem. Aleluia. O Senhor me deu a vitória. Glorificado seja o nome dEle. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Haverá grito de vitória no teu acampamento. Aleluia. E nós vemos aqui então o segundo ponto. Segundo ponto, além de nós lutarmos contra o inimigo das nossas almas, nós também temos a luta conosco mesmo, com a nossa carne. O apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre essa luta constante. A carne tentando sobrepor ao espírito, a carne tentando dominar o nosso espírito. E ele chega a falar que as coisas que ele quer fazer, ele não faz, as que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. De tamanha é a nossa luta conosco mesmo. Nós já levantamos ao invés de orar, já saímos apressados para o nosso trabalho, esquecemos de orar, esquecemos da comunhão com Deus, esquecemos de ler a palavra de Deus, esquecemos de orar pelos nossos, abençoar. Isso já tudo é uma luta da carne. O que eu quero fazer eu não consigo fazer. Eu queria orar, eu queria jejuar hoje, eu queria me consagrar, eu queria me preparar para fazer uma campanha. Mas parece que as coisas vão se amarrando e é uma luta, é uma batalha conosco mesmo.
A nossa carne tentando dominar todos os dias. E além disso, ainda nós somos abordados por tudo aquilo que o mundo nos oferece. O mundo fica como uma vitrine diante dos nossos olhos, nos oferecendo coisas, nos tentando para ver se a gente cai em alguma cilada. E cada um de nós tem um ponto fraco em alguma área. Nós cansamos de dizer, repetimos aqui, não existe super-homem, super-mulher, super-pastor, super-presbítero, super-diácono, super-crente, enfim. Cada um de nós tem uma fraqueza em alguma área das nossas vidas. E essa é a nossa luta constante. Talvez o ponto fraco seja os olhos, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Para outros, aquilo que se escuta. Escuta ali uma piadinha, ao invés de, na roda de piada, ao invés de cair fora, participa daquilo. Fala coisas que não era para falar. Fala palavrão, fala mal do outro, fala mal da igreja, fala mal disso, fala mal daquilo. Os nossos gestos e atos, ações, também revelam quem nós somos realmente. Porque nós temos que ser a mesma pessoa. O mesmo pastor Rubinho que está aqui em cima do púlpito pregando, tem que ser o mesmo pastor Rubinho lá na casa, para os vizinhos, no local de trabalho, no comércio, quando eu faço negócio. Essa é a nossa luta. Tem uma história bem antiga, que acabei de me lembrar aqui, que eu já devo ter contado aqui, alguns outros também já devem ter contado. É uma historinha para exemplificar, né? Eu não sei se foi verdade ou não, mas diz que uma criança chega depois do culto para o pastor e fala, pastor, será que eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, podemos vir morar aqui na igreja? Eu, pastor, mas por que morar na igreja? Não, porque aqui o papai é tão bonzinho, o pai não briga com a mãe, o pai não bate na mãe aqui. Chega lá em casa, vira tudo, né? Ele só é bonzinho aqui na igreja, né? Então, meus irmãos, nós temos essa luta de nós pregarmos e vivermos aquilo que nós pregamos. Demonstrar aquilo que nós realmente somos de verdade. Então, essa é uma outra luta. Gestos, atos, ações, o meu testemunho, a minha omissão também é um tipo de luta também. Porque às vezes eu peco por não fazer, por não ir, por não cumprir a ordem que Deus determinou, aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer. Então esta é a procrastinação que se chama isso. Essa é uma luta diária que eu e você temos. Todos os dias nós temos que lutar com a nossa carne. Mas aqui, 1 João 5, 4 e 5 diz assim, veja bem o texto maravilhoso que me encoraja você e nos dá uma certeza que nós podemos vencer, que nós podemos vencer a nossa carne, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. E tem como nós fortalecermos o nosso espírito, nós brigarmos, nós temos que ser, tem hora que nós temos que ser teimosos conosco mesmo, colocarmos um propósito no nosso coração e fazer. Eu fiz, um dos meus estudos foi na pandemia, falei, eu vou aproveitar a pandemia e vou fazer faculdade de marketing. E ouvi de muitos, mas estudar à distância é a coisa mais difícil que tem. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você não vai se formar, você não vai fazer, porque, olha... E eu falei, eu sou teimoso nessa parte, né? Sou teimoso. Falei, eu não vou perder uma prova, não vou perder nada, não vou perder, e vou passar. E fiz todas as matérias durante a pandemia e me formei nos 2 anos de pandemia, para a honra e glória do Senhor, em marketing também. Aleluia. É isso que nós temos que fazer. Temos que fazer na nossa vida espiritual também. Falar, olha, eu vou orar,
vou fazer a campanha de oração e vou até o fim. Aleluia. Eu ver minha carne vai ganhar ou o Espírito que age em mim vai ser mais forte? Aleluia. Eu vou orar, vou jejuar, vou fazer uma campanha, eu sou teimoso nessa parte. Teimoso para o bem, né? Glória a Deus. Porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Maior é que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Sim, poderíamos citar vários e vários outros versículos. A nossa paixão e o amor por Deus tem que falar mais alto. O nosso compromisso com o reino de Deus tem que ser mais forte do que qualquer outra coisa. A obra de Deus tem que estar em primeiro plano na nossa vida. Além de tudo aquilo que o mundo possa oferecer, todas as facilidades, todas as distrações do mundo, não podem roubar o nosso contato com o nosso Deus. Aleluia. Porque são prazeres passageiros. São prazeres passageiros, mas a nossa alegria em Cristo, ela é eterna. Aleluia! Glória a Deus. E Deus nos dará vitória essa semana sobre a nossa carne, em nome de Jesus. Aleluia! E haverá grito de vitória no meu, no teu e no nosso acampamento, em nome de Jesus. Né, meu Marta? Amém? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Então, eu, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu venço as potestades, porque Ele já, na cruz do Calvário, já triunfou. A nossa carne também, eu posso vencer, eu e você, nós podemos vencer. E uma terceira luta, e uma terceira guerra que nós temos, é pela nossa própria sobrevivência. Aqueles que estão debaixo de nós temos que lutar, temos que comer, lutar pela nossa saúde, lutar pela nossa família. Esse culto aqui é um culto de família no domingo. Lutar pela nossa família e não desistir. Lutar até o fim. Eu tenho aqui o exemplo da minha avó Anísia, mãe da minha mãe, minha avó materna. Orou pelo meu avô por 71 anos. Meu avô, com 91 anos de idade, 71 anos ela orando, todos os dias. Meu avô, ele pegava minha avó, colocava no carro. Vamos voltar um pouquinho antes ainda. Ele recebia o salário dele. Ele pegava, tirava o dízimo e mais a oferta e falava, ó, Anísia, esse aqui é o dízimo lá da igreja, isso aqui é para a oferta. E meu avô, ele construía, iguais esses bancos aí que vocês estão sentados, ele que construiu o antigo púlpito que tinha aqui. E aí a notícia se espalhava, aí ele construía para um, construía para outro, construía púlpito nas igrejas, construía bancos para as igrejas, tudo que era de madeira, ele tinha uma habilidade para fazer isso, e com pouco recurso, com pouca coisa característica das igrejas, pouco recurso. E ele ia fazendo, ele fazia tudo isso, pegava minha avó, colocava no carro, ia até a frente da igreja, minha avó descia, entrava na igreja, ele ficava esperando até o culto acabar, na frente da igreja, e não entrava. E a família, uns 40, entre pastor e todo mundo envolvido lá, e todo mundo, o senhor tem que aceitar Jesus, o senhor já está de idade. Os netos e o genro e filho e filha, todo mundo falando para ele, 71 anos de teimosia. Até que aos 91 anos de idade ele manda reunir, chamar toda a família, porque ele queria descer as águas do batismo. Aleluia. E foi batizado com 91 anos, morreu com 96 anos, salvo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Nós não podemos desistir tão fácil assim, meus irmãos, das coisas. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa semana. Não vai durar 71 anos, não. Vai ser essa semana a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
a nossa casa, a nossa sobrevivência, o nosso vestir, as contas que vão chegando. Eu preciso construir, eu preciso reformar, eu preciso conquistar algumas coisas ainda. Aí vem Mateus 6, 28 a 30, dizendo para mim e para você. E por que se preocupar com roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, homens e mulheres de pequena fé? Aleluia! Deus cuida de mim e de você. Aleluia! Ele cuida. Eu tenho experimentado isso nesses últimos dias. E o último trabalho que eu havia feito assim, de forma sistemática, em que eu sabia o quanto que eu ia ganhar, foi em outubro do ano passado. Então já vai fazer um ano que eu estou vivendo pela fé. Mas se os irmãos me perguntarem, graças a Deus, as contas, água, luz, todas as demais, comida, tudo, Deus tem sido fiel na minha vida, não tem faltado nada. Aleluia. Às vezes chegam os irmãos e, pastor, cadê o teu Pix aí e tal? Aí manda lá, o outro, né? Esses dias eu fiz aqui, olhei na minha conta, abri a minha conta aqui na hora da oferta, R$37. Falei, sabe uma coisa? Vou dar tudo isso aqui em nome de Jesus e creio na vitória, né? Zerei minha conta, ficou 0,00, né? Aí depois, isso foi na quinta, quando foi no sábado, uma pessoa falou, ó, pastor, qual que é a tua chave Pix aí? Eu falei, é tal chave, né? Fui olhar lá, meu Jesus, né? Umas 300 vezes mais daquilo que eu dei, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel na nossa vida, meus irmãos. Deus é fiel. E nessa semana, aleluia, Deus derramará bênçãos e vitórias sobre a tua vida. Quem acredita comigo? Amém? Aleluia. Quem toma posse dessa bênção, dessa vitória para essa semana? Aleluia. Haverá cura, provisão sobre a tua vida. Aleluia. Deus é contigo. Aleluia. A tua casa vai se achegar a Deus. Aleluia. Deus vai cuidar de tudo na tua vida. Aleluia. E haverá grito de vitória no teu acampamento. Aleluia. Glória a Deus. A destra do Senhor, o texto que nós lemos diz sobre a destra do Senhor, significa ao lado direito de Deus, simbolizando um lugar de honra. Lembra do texto? Deixa eu repetir aqui. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor faz proezas. O lado direito de Deus, simbolizando um lugar de honra, de autoridade, de proteção, libertação e grandes feitos em favor do seu povo. Aleluia! Isto é a destra de Deus. Deus dará vitórias para mim e para você essa semana. Aleluia! E haverá grito de vitória no nosso acampamento. Aleluia! Glória a Deus. Vamos fazer um trato aqui. Quando a vitória chegar na tua casa, você vai mandar um WhatsApp para mim, hein? Manda lá um uhul! Glória a Deus! Deus me deu a vitória. Estamos combinados? Amém? Aleluia! E a vitória chegando na minha vida, eu vou mandar para vocês também. Amém? Aleluia! Vamos ficar em pé? Aleluia! E você vai colocar aquilo que você deseja que Deus faça na tua vida essa semana. Aquilo que você